Primeiras vezes, histórias e lições. Cara, eu mexi em alguma coisa... Ah, tá, pronto, tá indo. Porque antes ficava assim... Tipo o negócio da voz. Agora eu não sei o que aconteceu, que fica muito coisinha. Mas tá gravando. Tá ver gravando. que Então vamos? Vamos. Deixa eu dar um golinho aqui nessa cerveja. Faz um calor espantoso. Daqui a pouco eu vou me esvair aqui no meio do vídeo. Pingar na minha cara. Vanishing to you. Vanish é isso, né? É o quê? Seria, tipo, me desfazendo você. Será que não sei se eu mudo a introdução? Não, vou mudar não. Chegamos à terceira temporada do podcast e videocast Petit Gâteau. Gente, terceira temporada já. Mas assim, não são 3 anos, porque a primeira temporada eu comecei, acho que foi no meio do ano, assim. É tipo com o Big a Brother, Raquel. né? Teve 2 edições. Teve 2 edições em um ano só, Aí depois que a gente ganhou o embalo e foi. E agora com tripé, né? Agora temos um tripé. As pessoas não vão ver, mas... Não vão ver, mas houve antes... Houve um investimento só no tripé, gente. Porque eu queria colocar um quadrinho aqui, mas... Vai ter. Vai ter. Vem aí. Aguarde. Vem aí. Eu tentei, só que eu não consegui prender, porque aqui é espuma, né? Nada então, gruda, né? não grudou. Eu tentei com durex, não ficou. E eu não queria, tipo, fuder a espuma, né? Eu não queria botar, sei lá, alfinete ou... sei lá. Enfim, vou ver o que faz, mas eu acho que não tem muita opção, não. Mas só de ter o tripé já é ótimo, porque lembra que caía... Fica caindo. Teve um Se bem episódio... que dava aqueles bloopers, né? Que ficava, você botava preto Eu botei preto e branco, dava merda. uma coisinha assim. Bloopers. Se fala bloopers, não sabia. Em inglês mas como é que é em português isso? Não sei. Chiquinhos, Chiquinhos, sei. Tenho aqui comigo de novo, temos aqui conosco novamente Elmo Thompson. Vocês lembram dele? Foi com você o último episódio, né? Que a gente falou sobre final do ano e tal, fim do ano, promessas de fim de ano e tudo. Já estamos em março. Cumpriu alguma promessa já? Eu acho que não. Já. Eu tinha falado do lance do mestrado, né? Que eu sabia que era uma coisa que ia começar, mas que não era bem uma promessa, assim. Eu parei de fumar, né? Então, é verdade. De Já todas as coisas. É uma grande coisa. Eu não consigo pensar em nada, assim, tipo, que em 3 meses eu realizei, tipo, como... Mas está em andamento. Mas está em andamento, vem aí. E já no embalo, falando disso, eu acho que tem a ver também com o tema que eu escolhi pra hoje. Porque como é o primeiro episódio da terceira temporada, eu pensei assim, bom, primeiras vezes, né, introdução, o que a gente pode falar, né, tipo, de que tem a ver com dar início, com começar. Recapitular, né, quando a gente lembra de primeira vez, assim, muitas vezes a gente usa isso como referência. Não vou fazer daquele jeito de novo. Verdade, então, não vou repetir o erro passado, verdade. Nossa, me prendi aqui. Pronto. Verdade. E tem a ver também, tem tudo a ver, gente. Porque a gente terminou a segunda temporada com um episódio justamente falando sobre promessas de fim de ano, alguma coisa bem pra dar um... Quem é que não é que hora. Essa merda tá fazendo barulho, essa pulseirinha que eu tô usando, eu vou tirar. E aí esse, então, vai ser uma coisa introdutória. Falando sobre primeiras vezes. E aí, eu coloquei lá na caixinha de pergunta, aliás, gente, sigam, pelo amor de Deus, poucas pessoas compartilharam, tudo bem que a gente ficou muito tempo sem aparecer, né, tipo, janeiro não teve nada, fevereiro eu postei lá os vídeos o vlog de viagem. O vlog de viagem, que você que teve a ideia, lembra? Durante o último episódio, você que deu a ideia. E eu assisti, gente, ficou bem legal, assim. Ficou? Achei que ficou bem legal. Eu editei, assim, meio que mal e porcamente, mas depois eu pensei, gente, é isso, entendeu? Uma coisa mas mais... você não tava nem pensando em fazer. Você falou, que eu não sei se eu vou postar, não sei o quê. Se desse um número bom de vídeo, aí eu editaria e coisava. Você viaja, assim, e faz as coisas muito livremente, assim. Não é aquela coisa de roteiro certinho. Não é. Eu vou no Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Corcovado, Você mostrou coisas, assim, que... Por exemplo, eu, que mesmo que eu não vá viajar pro Peru, coisas interessantes, que não são só o que as pessoas conhecem, na capital, Machu Picchu, você não ficou só encalacrado nisso. Não.
Eu acho legal isso. Até porque eu não quis ficar filmando o tempo inteiro, porque, gente, eu tava você tem de que férias, aproveitar. eu tava querendo aproveitar. Fazia videozinho, né, uma vez ou outra. Então, assim, assistam. Vão lá assistir. Fiz 2 partes. Acabou que eu falei, não sei se eu vou gravar, porque não sei se vai dar uma fiz quantidade boa de vídeo. 1000 vídeos. O primeiro tem mais de quase uma hora de duração, 1 hora e um pouquinho. Dividi a primeira parte em Cusco e a segunda parte em Ficou Lima. legal isso também. Até porque em Lima não tinha tanta coisa assim, então por isso que deu muito mais em Cusco. Mas eu achei que ficou legal e deu pra dar uma desafogada, assim, não colocar tudo em um vídeo só, senão vai ficar imenso. Achei que ficou legal. Mas aí em janeiro não teve, né? Porque, enfim, férias. Fevereiro teve a viagem, logo depois que eu voltei era carnaval. Então, assim, tinha que começar só agora mesmo, em março. Que E é o calor, quando... né? E Continua o calor. mas Tá um não tá calor aqui, tanto a gente quanto começou era agora. fevereiro, tava impossível. Não, começou a chover agora, né? Ficou quase que 2 meses sem chover. Ontem choveu, anteontem choveu. Verdade. Hoje talvez chova. Então é isso. Estamos eu ia falar de cara nova, não. De cara nova, não. A cara tá a mesma. Cara pra bom e pra mal. Tanto ele quanto ela. Só que, enfim, vamos falar sobre primeiras vezes. É a primeira vez do ano. E aí, tudo isso pra dizer, gente, eu fico divagando muito, cara. Eu sou muito prolixo minutos. e você também. Tudo isso pra dizer, sigam a gente. Vou colocar aqui os nossos Instagrams e aqui embaixo. Eu nem entro mais, gente. Mas segue lá ele, leleo.tom, e eu, Daniel Bartolomeu com TH, Tom com TH também. E aqui em cima eu tô colocando do podcast, @PetitGatoPodcast. Que eu coloco lá a caixinha que nem eu coloquei pra esse episódio, né? Pedindo, na verdade, histórias sobre primeiras vezes de vocês. Quando a gente fala primeira vez, a pessoa pensa logo em putaria, né? Primeira vez de quando sexo. você falou o tema, foi a primeira coisa. Porque a primeira vez, a própria expressão, né, já remete a gente à perda da virgindade. Será que é por isso? Uma coisa que, assim, meio que de pudor. Fazem primeira vez e a gente pensa logo numa coisa meio de pudor, assim, né? Uma coisa muito íntima. Por quê, né? Engraçado, né? Por quê? Não sei. Porque é isso, assim, primeira vez de tudo. Primeiro emprego, primeira vez que entrou na faculdade. Mas a primeira coisa que vai na cabeça... O tempo inteiro a gente tá fazendo primeiras vezes, né? Enfim, e que bom, que significa que a gente tá fazendo coisas novas. E apagou a luz aqui. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Tinha uma luz Mas de LED aqui e apagou. Aí. Não devo ter carregado. Não vou tirar não, senão pode dar Deixa merda. aí. Então vamos lá. E aí eu separei, na verdade... eu separei em 3 blocos, assim, né? Vamos ter a participação aí dos nossos ouvintes. E eu separei assim, a primeira parte, primeiras vezes na infância. Eu tô olhando aqui, gente, no monitor. A segunda parte, primeiras vezes na adolescência. E encerrar com primeiras vezes na vida adulta. Primeiras vezes na infância, assim, o que me vem na cabeça é escola, né? Porque criança faz o quê? Vai pra escola, não faz mais nada. Você lembra... E aí é uma coisa meio estranha, né? Porque... Não estranha, mas é difícil a gente lembrar da primeira vez, porque a gente entra na escola muito novinho. É difícil ter lembrança dessa época. Mas você tem alguma lembrança, assim, de alguma primeira vez, alguma coisa relativa à escola? Ou... Não é só escola, infância, tipo... Tem. Não foi minha primeira vez na escola, mas foi minha primeira vez numa escola nova. Que eu morava na Zona Sul, quando era bem pequenininho. Aí eu fiz, era tipo aqueles colégios de creche e tudo. E aí depois, eu fiz até o CA nessa... Ainda é CA que fala? Primeiro ano. Primeiro ano. Fiz até o CA, o antigo CA, hoje primeiro ano. E depois a gente se mudou. A gente se mudou lá de Laranjeiras pra Tijuca. E aí, obviamente, eu tinha que mudar de escola. E Você tinha quantos anos? Deixa eu ver... 6 para 7. E aí, quando eu entrei nessa nova escola... Era uma escola, inclusive fica em frente ao Salgueiro. É aquela escola municipal que tem em frente ao Salgueiro. Tá. Ali que eu estudei. Inclusive tinha um monte de coisa da escola que o Salgueiro cedia o espaço lá para fazer no barracão. Mas enfim, aí eu lembro que eu tive... Em frente ao Salgueiro, a quadra, na Silva Teles. Tá. Aí teve um monte de evento lá da escola, dancei frevo lá na quadra do Salgueiro. Pequenininho assim. Só que eram os mesmos professores e tal, só que eu não sei porquê, talvez por ter sido uma quebra muito grande não foi só uma mudança de casa, né? Foi uma mudança de tudo. A minha primeira mudança, assim, né? Que eu lembre, né? Eu era pequenininho, tinha de 6 para 7 anos. E, gente, assim, eu era ok, assim, não era uma criança muito bagunceira, também não era
muito certinho, assim. Mas eu não me lembro mais na vida de eu ter perdido o controle como eu perdi nessa época, assim. Acho que foi uma reação pela mudança. Eu sei, hoje em dia tem pena da professora, não sei se ela tá viva, se tá morta, mas se estiver viva, me desculpe, professora Regina. Gente, a professora do segundo ano, né, que eu ia, é a primeira série, eu já tô velho e tô confundindo. Gente, as primeiras semanas, assim, eu xingava a mulher de tudo. Eu não queria entrar. Coitada, gente, a troco de nada, né? De nada. Acho que é porque eu tava puto com a mudança, não tava aceitando. Ela era a perdi meus figura coleguinhas. principal ali que tipo você assim, podia queria atingir. queria me fazer entrar ali. Gente, mas eu xingava mesmo a mulher de tudo. Sua filha da puta, não sei o que, ela querendo. É a minha avó, assim. Tadinho. Todo mundo, sabe, surpreendeu todo mundo, assim, porque eu nunca fui assim. E aí, naquela época, eu fui pra salinha da orientadora, né, da pedagoga. Passei quase um mês, assim, indo quase todo dia pra lá. Gente, e com criança tempo, problema. Com o tempo, é que ela foi me convencendo e tal, não sei o que, aí eu consegui entrar lá pro quase segundo, terceiro bimestre, eu consegui ir pra aula e depois, assim, na escola nunca mais. Não deu mais problema, assim. Mas, gente, isso ficou muito marcado. Eu acho que se não fosse isso, eu não lembraria de nada. Aham. Mas foi tão forte isso. Eu não lembro, assim, eu tenho lembranças, óbvio. Eu acho que a minha lembrança mais remota de escola é do maternal, acredito. E, ó, consigo dizer até o ano, né? Porque, obviamente, eu sei deve ter sido 1990. Ou seja, eu tinha 3 para 4 anos. Ou já 4 anos feito. Não, eu fiz 4 anos no final do ano. Mas não uma lembrança assim de primeira vez, porque não foi não foi a primeira vez eu chegar na escola. Eu tenho uma lembrança da escola, mas não é do momento da chegada, das primeiras aulas e tal. Então não vale a pena aqui contar, porque não é esse tema, né? Não é sobre lembranças, é sobre primeiras vezes. Mas eu lembro, e aí sim tem a ver que é parecido com o que você falou, que é mudança de escola. Porque eu tava nessa escola que eu falei, a primeira, deve ter sido, sei lá, maternal, Jardim 1, não lembro agora a denominação que dava. E aí eu tive um problema aí nessa escola e depois mudei pra uma outra escola onde eu fiquei até a 8ª série, que agora é o 9º ano. E aí eu lembro, assim, dessa mudança. Só que não foi uma mudança, por exemplo, no meio do ano, assim, foi no início do ano letivo. Porque tem disso, né, também pra criança. A gente já chegar num ambiente, numa turma. E tal, É. Já tem os grupinhos. Até hoje em dia, né, assim, tipo, uma faculdade e tudo. Você vira o foco, assim, né? Quem é essa pessoa? Você é o aluno novo da parada. Mas aí eu lembro dessa mudança de escola. Só que eu tenho uma lembrança muito positiva, assim, porque eu tava na minha cabeça, me livrando de um problema. Eu tive um problema nessa outra escolinha. Vou contar então. A porra da professora. Gente, você assim, desculpa, tia Regina, a filha da puta da professora, que eu não lembro nem o nome daquela vaca. Mas olha o que aconteceu, gente. Eu tinha 3 para 4 anos. Eu tenho essa lembrança, ou seja, ficou na minha cabeça. Eu tava brincando de massinha. E aí gente, eu acho muito impressionante como eu me lembro. Eu fiz um pastel com a massinha. Tinha que ter comida, né, envolvido. Fiz um pastelzinho, assim, e eu lembro, assim, de amassar pra fazer o desenho do pastel e tal. E aí eu lembro de pegar o pastel, assim, e eu fingir que eu ia comer. Eu tenho a lembrança de que eu ia fingir que eu ia comer. Eu não ia comer a massinha. Eu tinha noção de que era massinha, mesmo, né, com tão pouca idade. Tão pequenininha, eu não ia botar aquela porra na boca, entendeu? Quando eu fiz o movimento de fingir que ia comer, porque era um pastel que eu estava fazendo, eu tenho a lembrança da professora estar na porta da sala, conversando com uma outra professora que estava no corredor. E aí já estava errada. Já estava errada. Tá errada. E aí essa outra professora, que não era nem a minha, virou e apontou assim e falou assim: olha lá, fulano, Daniel comendo massinha. E ela ainda sabia meu nome. Olha lá o Daniel comendo massinha. E aí eu lembro de, assim... eu não sei se eu tomei um esporro ou se eu fui colocado de castigo. Mas só por isso? Imagina. Não, isso ficou na minha cabeça. Foi isso, assim, a mulher me apontando, todo mundo olhando pra mim, e o sentimento de injustiça. Sim. Porque eu não ia comer a puta da massinha, sabe? E aí... O que você fez? Eu não lembro. Aí eu não sei se eu chorei, se eu me colocou de castigo. Eu sei que foi uma coisa forte o suficiente pra eu pedir pra sair daquela escola.
E tinha um garoto também lá, que eu lembro da cara dele. Eu lembro da cara dele e o nome dele, Rafael. Rafael. Tinha um Rafael, assim, também, que implicava comigo. Sempre tem Eu Rafael, novinho. né? Sempre. Rafael é sempre nome de Rafael, criança que Rafael é o nome de pessoas que eu mais conheci na minha vida, assim. E aí o puto do Rafael também me enchia o saco, e a professora ficava muito grudada com ele. Enfim, eu sei que eu pedi pra minha mãe me tirar daquela escola, ela me tirou. E aí eu fui pra uma outra, que foi onde eu estudei, que nem eu falei, eu entrei na outra, que foi a escola onde eu estudei até o nono ano. E ali, assim, eu lembro de ver essa mudança, essa primeira vez naquela escola, de uma forma muito positiva. Eu lembro da minha mãe dizer, você é uma escola muito maior, vai ter mais criança. Porque essa antiga, o nome dela era Pica-Pau Sabido. E aí, o Pica-Pau Sabido era uma escola muito pequenininha, enfim. Era mais pra, tipo, creche. Tipo creche. E aí o Pio 12, que é a escola essa escola pra onde eu fui, eu fiquei o resto da vida lá, uma escola enorme, enfim, tinha várias. E aí, enfim, eu lembro que eu saí, foi no final, eu não lembro exatamente o tempo, né, o mês, mas eu lembro que a minha mãe me tirou do Pica-Pau Sabido, eu fiquei o resto do ano, não tem como não rir, né? Fiquei o resto do ano sem estudar, e aí no ano seguinte eu entrei no Pio 12. Então, foi isso, assim, foi uma mudança positiva, que depois eu tive vários problemas no Pio 12, só que de primeira vez, já contei várias vezes. Mas de primeira vez eu lembro que foi me ocorreu positivo. Outra coisa. Você lembra? Isso eu lembro. Você se machucou assim na escola? Eu lembro a primeira vez que eu me machuquei feio. Nunca. Eu lembro eu fazia xixi e cocô na calça na escola. Gente. Criancinha, né, óbvio. No Pica-Pau Sabido? Não. Acho que também, mas a lembrança que eu tenho é no Pio 12. E eu lembro da professora... Me caguei! Que vocês também já contou essa história. Eu lembro da professora indo me dar banho, enfim, e eu lá. Como, né? Mas fala, você se machucou, então? Eu me machuquei algumas vezes, mas a primeira eu lembro também. Porque foi uma coisa que me... Falando de vergonha, você falou de ser apontado, isso me veio na cabeça. Nessa escola que eu falei que eu estudava antes, que era tipo um Pica-Pau Sabido, né? O nome era Miraflores, que era tipo um jardim... O bairro onde eu fiquei lá em Lima. É verdade. Bairro Miraflores. E aí era um colégio super legal, porque... Eu acho até por isso que eu fiquei com raiva que eu falei que eu tive aquele problema, porque ele tinha vários pátios, e cada pátio tinha uma temática, assim. Aí a gente ia fazer um piquenique. Gente, chique. Pra época, né? Isso era início dos anos 90, final dos anos 80. Tinha até um mini zoológico, que hoje em dia não deve ter, mas tinha um mini zoológico, que era um dos pátios lá que a gente fazia... Mas que bicho que tinha no mini zoológico? Um monte eu não vou lembrar exatamente, mas tinha um monte Tem lembrança, assim, de ter um monte de grade, assim, com bichinhos. Gente! E a gente fazia aula lá, tinha uma coisa que a gente plantava também, tinha uma hortinha. Era um colégio, assim, bem diferente pra época. Pra época. Né? E aí, eu lembro que a gente costumava fazer, às vezes, atividade num dos pátios, que era tipo um gramado, que tinha umas árvores, assim, de fruta. E aí, a gente fazia o piquenique, né? Fazia uma rodinha, a gente conversava e tudo. Era uma aula mais lúdica. E aí, sempre, a professora escolhia pessoas para ir buscar as coisas. Que eram, tipo assim, você se sentia meio que, né, privilegiado de buscar o lanche e tal. E nesse dia eu ia buscar a sobremesa, que eu lembro que era a gelatina. Ela falou, não, o Elmo vai buscar a gelatina. Aí quando tava chegando lá na hora da gelatina, eu levantei e fui lá, né? Tinha uma escada que dava acesso ao colégio, e onde tinha lá a cozinha e tal. E aí tô eu vindo com a gelatina num pote. Você já imagina o que aconteceu, né? Foi cigarro, foi boca, foi gelatina pro lado, pro outro, rolando tudo. Você sendo arremessado. Eu fui arremessado, a gelatina se fudeu todo, todo ralado. E eu chorando. Foi cigarro, foi boca. Eu chorando no pé da escada, todo ralado, cheio de gelatina, pós tudo fudido. Tinha criança rindo, tinha criança chorando, preocupada, a professora correndo. Todo mundo gritando. Todo mundo gritando. Meu Deus. Não quebrei nada e tudo, mas, gente... É uma cena pra não se esquecer. Queria ter sido arremessado. Nunca mais eu fui buscar nada pro piquenique, assim, fiquei traumatizado, gente. Criança tem disso, né? Eu lembro quando a professora pedia pra eu, sei lá, passar a listinha de chamada, sei lá, pra distribuir prova, pagar quadro. Eu amava. Pra rodar a gente o se sentia mimeógrafo. assim...
Eu adorava girar. Será que as pessoas sabem que é o Eu acho que mimeógrafo? o nosso público sabe, mas se Aquele a gente negócio de estiver fazer sendo cópia meio que escutado na mão, né? com cheiro de álcool, Era álcool, as crianças né? tudo viciadas. É, eu adorava ficar girando mimeógrafo. Não, eu adorava o Fazia. cheiro. A minha mãe tinha como minha mãe era professora, Era ela álcool tinha. mesmo, Ela né, que era. usava. Gente, Passava assim, ela tinha um mimeógrafo em casa, que ficava ela lá, imprimia as ficava provas dela. Gente, eu roxo amava, ficava a roxo. letra. É. É porque era de caneta, eu acho, né? Tinha que O botar original, carbono, aí você. Eu não sei explicar como é que Esse aqui era um funcionava. negócio que você botava o álcool e Você girava. botava o álcool e girava. Era uma e vinha aquele Xerox cheiro, né? muito. Era rudimentar. Muito aquilo ali. rudimentar. Mas devia ser assim. barato, né? Devia. Devia. Pra época, então, É. comprar o mimeógrafo em 500 litros de álcool. Gastava muito álcool. É. E aí, porque aí você repunha com, acho que o carbono e o álcool, né? Que você tinha que molhar. Ia falar alguma coisa, esqueci. Então, isso faz. Eu, pelo menos, me sentia assim, o especial Ou da intitulado. professora, sabe? Ou intitulado, batendo asa. Mas eu gostava, assim. Agora, eu não lembro, assim, de primeiras vezes, tenho muita lembrança da época da escola, mas de primeiras vezes eu realmente não lembro. Agora tá me vindo quando eu mudei de turno, que eu estudei à tarde, do jardim até, sei lá, a 5ª série. Quando chegou na 5ª série, foi o auge, assim, do bullying na escola, eu pedi pra minha mãe me colocar no turno da manhã. E aí eu lembro da primeira aula no turno da manhã, assim. Eu lembro de ser uma turma muito mais tranquila, de eu me sentir muito mais à vontade, só que eu ainda com uma insegurança do caralho, obviamente, né? Porque claro. eu tinha medo de ser julgado, e fui depois. Sempre Mas também, né? a gente sempre mas também hoje em dia eu fico pensando... Claro, era o meu jeito, né? Eu precisava de um apoio psicológico ali naquela época. Mas é óbvio que eu ia ser zoado, gente. Justamente a lembrança que eu ia falar, assim, nas primeiras semanas, assim, de aula, no novo turno, no turno da manhã, tipo, eu tô falando de 6ª série, hoje em dia é 7º ano, ou seja... Uns 13 anos. Uns 13 anos, 12 para 13 anos. Meu mecanismo de defesa foi não falar absolutamente nada com ninguém. Então você imagina, entra uma criança completamente, sabe, tipo, quase que meio que autista ali, sem falar com ninguém. É óbvio que as outras crianças iam estranhar, né? Tipo, da parte dos professores tinha que ter tido um apoio. As crianças, elas não têm obrigação, assim, né? Elas têm que ser educadas. Então é óbvio que eu seria provocado pelos outros, como fui. Eu tenho a lembrança, assim, de um garoto vir me perguntar a hora, eu usava um relógio, e aí o outro ia falar assim, não pergunta a hora pro Daniel não, que ele não vai te dizer, ele vai fazer a hora assim, com o dedo, mostrando o número com o dedo, porque ele não fala. Então é bizarro, né? Tipo... E pra você ver como é que as falas ficam, né? Na nossa cabeça. Então eu tenho essa lembrança de eu mudar de turno e nas primeiras semanas depois, enfim, fiz amigos, fiz inimizades, enfim. Mas eu lembro das primeiras semanas eu não falar nada, assim. Eu ficar absolutamente quieto, tendo uma postura muito mais de observador, tipo assim, de quem eu vou me aproximar, sabe? De em quem eu posso confiar ali, que não vai... que hora... Exatamente. Vamos passar infância, logo. Vamos passar pra adolescência, porque primeiro que tudo que as pessoas compartilharam, assim, tudo, né? Acho que 3 pessoas compartilharam coisas, justamente porque vocês não compartilham. Mas as pessoas compartilharam mais coisas da fase adulta e da fase de adolescência. A adolescência, eu acho que a gente tem muito mais história pra contar. Porque é primeiro beijo. Tô olhando aqui. Primeiro. Aí entra a primeira vez mesmo, se é que foi na adolescência, enfim, acredito que sim. Mas. Primeira vez de história da adolescência, te vem alguma coisa logo na cabeça? Não. Assim, de estalo... não, até que vem, mas assim... eu morava num prédio que era aqueles condomínios que tem vários prédios. Eram 5 prédios, mas o play era um play imenso. E naquela época as crianças brincavam no play, né? Tinha o videogame, mas a gente não ficava só no videogame, como hoje as crianças devem ficar só no celular e tal. A gente ainda descia pra brincar, pra jogar bola, tinha um monte de brincadeira, né? Pique disso, pique daquilo, briga, óbvio, né? E aí, eu devia ter o quê? Uns 13 anos, 14, por aí, 12, 13, 14. Eu lembro que eu era também tímido e tudo, mas... eu nunca gostava daquelas coisas mais físicas dos meninos, né? Que era
Aquelas brincadeiras sempre bobas de De bater, luta, de vai pra ai, cima. dá uma raiva e faz disso. aquele negócio da cascudo. É. E aí eu lembro que tinha uma menina, eu não falo o nome dela, mas enfim, se bem que... Você que a sabe. Patrícia. Nunca mais vou ver na vida. Beijo, Patrícia. Era a vizinha desses prédios e era uma menina assim mais... Ela tinha uma postura muito mais forte, assim. Ela não gostava tanto de ficar com as meninas separadas, porque as meninas ficavam vendo aquelas revistas tipo Capricho. E ela gostava mais de brincar, ela gostava mais da coisa de ação. Então ela ficava mais com o grupo dos meninos. E aí, obviamente, ela sofria por isso, né? Chamavam ela de um monte de coisa. Só que ela me defendia. Como ela via que eu era mais retraído, assim, quando eu estava sendo mais atacado por alguma razão, ela me defendia. Então a gente acabou se aproximando, fazendo uma amizade ali. E hoje em dia eu acho que eu teria percebido, óbvio, né? Mas na época eu não percebi o que estava acontecendo. A gente ficava muito assim, junto e ela conversando comigo, não sei o que, sei o que lá. E aí um dia ela me passou um bilhetinho, assim, escrito por fora assim, abra só em casa. Gente. Tá, fiquei lá, não sei o que, e subi. Na hora que eu subi, que a minha avó interfonava, sobe pra comer, não sei o que. Aí a gente subia, eu e meu irmão, que né, na época eu tinha um irmão, e a gente brincava junto. E aí eu abri o tal do bilhete. Tava escrito assim, você quer namorar comigo? E 2 quadradinhos, sim e não. Gente, quantos anos vocês tinham? Uns 12, 13, 14, por aí, uns 13 talvez. E eu lembro de não entender o que tava... Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, assim, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de coisa e tal. E aí eu marquei sim, sem pensar. Eu não falei, Nem sabia o que é namorar, entendeu? Tipo, o que faz? Eu não tinha ideia. Foi a primeira vez que alguém me pediu, sei lá, em namoro. Aí eu marquei sim lá, e aí no outro dia eu desci e entreguei para ela o papel. E aí eu lembro que eu senti que eu tinha feito a escolha errada, por alguma razão, assim, por não ter entendido, que ela mudou, assim, meio comigo. Aí, gente, eu acho que eu fui muito escroto. Desculpa, Patrícia, se você um dia ver isso... Tá virando uma grande joga. Desculpa, tia Regina, agora desculpa, Patrícia. Eu não descia mais. Aí a garota ficava interfonando, só o meu irmão que descia. Eu sempre inventava uma desculpa. Que eu não queria mais descer, que não sei o quê, que tava me sentindo bem, não sei o que lá. E fiquei nisso um tempão. Até que passou um tempo, assim, aí eu voltei a descer. Aí, obviamente, voltei a ver a Patrícia e nunca mais a gente... Tocou no assunto. Não, e nunca mais foi a mesma coisa, assim. A gente nunca mais se falou, nunca perdeu aquela amizade, aquela coisa. Aí eu fico pensando, né? Hoje, pensando, né? Se era porque ela já tinha alguma coisa, ela gostava mesmo de mim. E por isso que ia te por isso que ela me defender defendia, e tal. Ou se isso que levou a ela criar um afeto. Porque pra ela também devia ser... Óbvio que ela tinha mais noção do que eu, porque, né, ela que convidou, convidou não, ela que propôs o namoro e tal. E não sei se ela já tinha namorado, mas ela sabia o que era, eu acho, né? Ou sabia mais do que eu. Mas que merda, né? Assim... Geralmente, sem querer ser... Não sei se seria sexista a palavra certa, mas as meninas, de uma certa forma, elas amadurecem mais cedo que o homem, né? Eu lembro que o corpo, ela já tinha um corpo muito mais desenvolvido. A gente é bobo durante muito mais tempo. Então, sim, talvez ela já tivesse alguma noção. Mas do jeito eu me arrependo do jeito que ela agiu. Que hoje em dia foi escroto, né, da minha parte, assim. Criança, né, Elmo? 12, 13 anos, né? É adolescente, mas é assim, início da adolescência também, eu queria falar pra ela, olha... Marquei errado. E mesmo que não falasse nada, o que seria o namoro de vocês, sabe? Tipo, ficar de mão dada, um olhando pra cara do outro, entendeu? Sei lá. Até porque naquela época... Hoje já acho estranho, mas naquela época ainda muito mais, sabe? A gente não ia transar nem nada. Claro. Se bem que hoje em dia, né? As crianças hoje em dia já eu não sei, porque a internet, né, facilitou muitas coisas pra bem e pra mal, mas... Gente, eu era muito bobo com 12, 13 anos. Criança idiota. Assim. Eu com 15 anos era um perfeito imbecil. Mas não me arrependo, não. Eu também não. Eu não me arrependo. Assim, eu lembro que quando eu dei meu primeiro beijo, eu me achava, assim, muito velho pra isso. Foi com 16 anos.
Pensando hoje em dia, não vejo nada demais. Mas quando eu tinha 16 anos, todo mundo que eu conhecia já tinha beijado, assim, sei lá, desde os 12, 13 anos, entendeu? Desde o iniciozinho mesmo da adolescência, tava todo mundo lá se pegando e eu assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, entendeu? Não me arrependo, porque, assim, não me arrependo hoje, olhando pra trás e vendo, Daniel, 16 anos é uma idade. Também essa entendeu? Adolescência. Aproveitei, fiz outras coisas. Eu, às vezes, encrenco com isso, do aproveitar. Não só adolescência e infância, como aproveitar a vida, assim. O que é aproveitar a vida? Talvez isso não ficar restrito muito a, tipo, esses padrões. Você tinha que Porque ter beijado antes. eu fico pensando, eu ouço muito antes. esse discurso de tipo, eu aproveito minha vida. De pessoas assim, que tipo, que falam essa expressão, usam o verbo aproveitar, justamente querendo dizer assim, que pega geral e que pega todo mundo. Pode ser. Gente, pra você isso é aproveitar a vida? Ótimo, beleza, vai lá, trepa com quem você quiser. Mas assim, as pessoas aproveitam a vida delas de outras formas, não é entendeu? que as outras pessoas não estejam aproveitando da forma dela. Então assim, eu beijei com 16 anos, mas eu... Tá um calor do caralho, viado. Tá. Só que... Ainda bem que essa luz aqui apagou. Só que você ainda veio de preto. Gente, todo demoníaco, tá... Uma coisa meio cromática com... e de manga. Eu beijei com 16 anos, só que eu aproveitei também de outras formas, assim. Eu vou falar mais um pouco disso quando entrar na faculdade. Você não foi obrigado, né? Você se sentiu obrigado. Não me senti obrigado. Porque as outras pessoas mas eu acho que se eu tivesse um grupo de amigos, homens da minha idade, se eu fizesse parte desse grupo, essa cobrança teria. Ou do meu pai, se eu tivesse um pai daqueles, assim, meu filho, vou levar ele pra futebol. Vou levar ele pra Vila Mimosa. Vila Mimosa é zona de Baixo Meretriz, aqui do Rio de Janeiro. Eu adoro falar Baixo Meretriz. Eu não tive esse pai, graças a Deus. Então, assim, eu fiz as coisas no meu tempo, sabe? Não teve cobrança disso. O meu grupo de amizade nessa época, com 16 anos, era minha irmã e as amigas sapatões dela. Então, assim, eu já estava inserido no meio gay, já saía ali com elas. Com 16 anos, eu tinha uma carteirinha falsa e eu já frequentava boate gay. Só que eu não pegava ninguém. E delas, né, da minha irmã, desse grupo de sapatão, não tinha também essa cobrança, entendeu? Aliás, beijo para as minhas amigas sapatões, se vocês estão ouvindo, Mariângela, Luzana, Aninha, que ele falando vários nomes. É porque também a gente tem um grupo até hoje no WhatsApp, o nome do grupo é Cães. Beijo, Cães. Então, assim, não tinha essa cobrança, então foi tudo muito na minha época, assim, sabe? Foi natural. Forçado. Já estava louco, assim, tipo, caralho, preciso beijar, como é que é essa porra, preciso. Era coisa mais hormonal, mas era uma cobrança minha, sabe? Minha comigo mesmo e que tinha muito a ver com a minha autoestima. Tipo, caralho, não beijo ninguém com 16 anos, por quê? Porque eu sou feio, porque eu sou gordo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, ninguém me quer. Então era uma série de questões. Que também são próprios dessa época. Que também são próprios da adolescência. Adolescência é um inferno, né, gente? Eu odeio adolescente. Eu odiei ser adolescente e eu odeio adolescente. Aquele, né? Eu não sei se eu odeio adolescente até hoje. Mas eu não conheço, assim, eu não tenho muita... eu não convivo, mais, né? Assim. O mas meu sobrinho... o pouco tempo que eu convivo, que é em transporte público... Nossa, detesto. Quer eu morrer no meio de transporte público, é subir aquela caravana de adolescentes saindo da escola. Nossa, me sobe um ódio, porque eles gritam. Tudo é muito... Tudo é livre, sabe? Pode sair. Pego mesmo. Grita na janela. Não, e tipo, é aquela sensação assim que eles têm de que o mundo é deles, né? Gente, que é da adolescência, bando de né? fudido. Rebelde, vocês não sem sabem causa. nada. Se você é adolescente e tá ouvindo isso, você é um merda. Era isso que ia dizer no seu ouvido. Porque você é uma chata, insuportável. Não, mas enfim, aí foi isso. Com 16 anos eu lembro que eu dei meu primeiro beijo e um pouquinho depois, no mesmo ano, foi 2003. Em 2003 minha vida mudou. Lá pra setembro... Ah, não, eu já tinha feito 17. Eu fiz 17 em outubro e aí eu comecei a namorar. E aí no final do ano, deu perder a virgindade com meu primeiro namorado. Então, sei lá, as coisas aconteceram meio que tarde na minha vida, mas na época eu tinha essa impressão de que era tarde. Hoje em dia eu acho que foi na hora que tinha que ser e não...
Eu hoje não tenho mais nenhuma questão com isso. Essa é a vantagem de ficar velho também, né? A gente começa essa coisa do olhar pra trás, não só das primeiras vezes, mas de coisas que às vezes a gente se cobrou muito. Ah, que eu fiz certo, que eu fiz errado, não sei o quê. E hoje a gente, sabe? Até porque já foi. Tu lembra do primeiro beijo? Tu tinha quantos anos? Meu primeiro beijo, Quer ver como é que foi com menos de 16? Eu não lembro, mas foi por essa época, assim. Eu sei que foi na escola, já no ensino médio, com um menino que... É isso que eu ia perguntar, se tinha sido com um menino ou menina. Foi com um menino que... Era esquisito. Gente, eu nunca sabia o que estava acontecendo, assim. Eu era muito tímido no ensino médio, muito. Era um colégio particular, que eu entrei como bolsista. Então, tinha toda uma pressão. As pessoas sabiam que eu era bolsista, as pessoas sabiam de... E a minha pressão também minha, né? Por ter que estar com a nota alta por causa da bolsa. Mas por parte das outras crianças, tinha algum tipo de... Tinha, dos bolsistas e tal. Eram discriminados, assim. Que era uma escola particular, né? E... Como é que sabiam que era bolsista? Alguém anunciava? Não sei, mas sabiam. Eu acho que era porque era uma escola que todo mundo estudava junto desde sempre. Então, entrava gente do nada, assim, no ensino médio, né? Pessoas novas. Não sei se já aconteceu. Acho que tinha outros bolsistas de outros anos. Deve ter sido isso. Ou o professor devia comentar, sei lá. Não lembro, mas sabiam. E aí, tinha esse menino que conversava comigo, assim. Era um dos poucos que até... tinha uma relação, assim, que eu achava que era legal, assim. Uma amizade, achava bacana e tudo. Era bonitinho? Bem bonitinho. E... Espetinho. Mas aí, assim, eu não lembro se a coisa do beijo foi porque ele queria me beijar ou se ele... que era fogo de adolescente. Eu acho que podia ser isso, assim. Ou se ele hoje imaginaria que ele fosse bissexual, não sei. Mas foi uma coisa boba, assim, sabe? De 2 meninos, assim, no banheiro da escola. E... eu não sei se é porque eu não sabia beijar na época, mas foi esquisito, assim, sabe? E depois também foi esquisito. Mas aí depois que aconteceu, você ficou meio que apaixonadinho ou não? Não. Você estranhou e... Eu estranhei. Eu era muito estranho na época, né? Eu era uma criança meio... E não sei, acho que isso meio que arruinou, assim, aquele... Eu não vou saber dizer o que eu senti na época, né? Mas olhando pra trás hoje... eu não teria feito isso, assim, sabe? Eu acho que eu teria preferido que continuasse a amizade como era e tal. E não precisasse a outra coisa, sabe? O que está acontecendo, o que a gente é agora. Isso deve ter passado pela minha cabeça na época, assim, e eu não ter tido estrutura para lidar com aquilo. Sim. Então eu só me afastei, assim. E foi chato, assim. Não foi legal, assim, porque obviamente não sabia beijar. E... também não foi um momento especial, sabe? Aquele negócio, uma pessoa... Não, aconteceu uma coisa boba, assim, sabe? De momento. Porque tem isso também, né? Tipo, geralmente, a primeira vez que eu acho que tem a ver, que foi o seu caso, o primeiro beijo, né? Foi assim, tipo... foi uma experiência, né? Não tipo, teve nada aconteceu, de especial, assim. não teve nada de Banheiro especial. de escola, sabe? Não foi aquela coisa de mim. você gostar de uma pessoa e aí cria-se um negócio e depois vocês vão lá e se beijam pela primeira vez. Não, até foi porque, uma coisa... assim, eu nunca tinha parado pra pensar que... o fato de ser gay, não ser gay... acho que eu nunca pensei sobre isso. As coisas foram muito naturais pra mim, né? Mas por ter sido com um menino e a primeira vez, talvez isso também tenha me feito te deixado pensar, mais... né? Poxa, então agora, né? Agora eu sou gay. Eu tenho que me decidir. Tipo, foi uma coisa, tá oficializado, sei lá. Loucura, até porque eu só fui beijar menina muitos anos depois. E assim, de graça, em festa, bêbado. Gente, olha... de brincadeira. Eu não sei se eu já contei isso aqui em algum outro episódio, mas eu acho que eu sou o único gay que eu conheço, de todos os gays que eu conheço, que são meus amigos, eu sou o único que nunca beijou mulher. Vocês estão chocados? Eu estou chocadíssima. Nunca! Tenho 38 anos. Sou invicto. Eu acho que eu sou viado, assim, 100%. Nunca, nem por curiosidade. Você foi pioneira do A momento. única vez que eu encostei os meus lábios numa mulher foi... as 2 únicas vezes foi no teatro.
Uma vez. Foi você quando foi obrigada. que eu fui obrigado. Eu tava ali como ator, não sou eu, é o personagem. Uma vez foi agora, meio do ano passado, que eu participei do festival de sketch do Tablado. Beijei uma amiga minha, a Nicole. Mas não foi um beijo de língua nem nada, enfim, foi só um beijo técnico. E a primeira vez foi, acho que em 2016, 2015, sei lá, 2016. Também numa peça, na Mostra Cultural da UFRJ, que eu tinha que beijar lá uma garota que a gente tava fazendo, Nelson Rodrigues. Chique. Mas assim, também não foi beijo, nunca troquei língua, sabe? Não foi pra valer, né? Não, tinha um contexto tinha ali, todo um era contexto, papel. era o papel. Eu beijei, E não mas tenho assim, curiosidade, assim, tipo, não quero. Se eu quisesse, eu ia lá, coisa mais fácil do mundo, mais carnaval. Sobre o primeiro beijo, vamos fazer assim, tem a caixinha de pergunta que torna a dizer e colocar aqui em cima, nosso podcast, @PetitGâteauPodcast, coloca lá, eu vivo pedindo a participação de vocês, ou no meu, não digo nem no dele, vou colocar aqui embaixo também, mas eu também coloco sempre a caixinha de pergunta no meu pra vocês responderem. Então, eu vou ler o primeiro, aí tu lê o segundo, tá? Porque eu já vi também que o segundo fala sobre o primeiro beijo. Então, vamos lá. Então, eu vou contar do meu primeiro beijo. Foi em 2022. Eu tinha ido pra cidade da minha faculdade pra apresentar meu TCC. 2022? Recente, né? Já fazia tempo que eu estava conversando com um boyzinho de lá. E ele estava muito afim de mim. Eu estava um pouco relutante, mas no fim vi que era uma pessoa legal e que eu ia ter uma chance de repente, ter meu primeiro beijo com uma pessoa especial. Uma amiga minha armou um esquema lá na casa dela. Sempre tem uma amiga pra facilitar as coisas, né? Malcoviteira. E deixou nós dois sozinhos. Querida! Ele colocou clipes de artistas pra gente ver na TV. Clipe de artistas é ótimo. Ele colocou o clipe de artista pra gente ver, eu tava pensando que era ela. Enquanto ele comentava. Gente, aposto que tipo era. MTV, né? Aposto que era de diva pop. Logo surgiu o clima e acabou rolando. Foi muito fofo. Ele soube me deixar bem à vontade. Eu tinha 23 anos. E ele 20. Estava muito nervoso. E eu falando aqui do 16. O rapaz com 23. Mas, assim, né? Eu não conheço muito bem a pessoa que respondeu. Mas, assim, pelo relato, quer ver? Eu tava um pouco relutante, vi que era uma pessoa legal, vi que eu ia ter uma chance de repente, ter meu primeiro beijo com uma pessoa especial. Às vezes, assim, de 23 anos, porque queria esperar que alguém... Não foi no banheiro fedido não menosprezando, mas não foi pra ter simplesmente uma experiência. Eu acho que, assim, pela experiência de beijar, é a coisa mais fácil. Mas você querer dar um sentido a isso, ter um significado especial... eu acho legal. Aí, realmente... Fica uma lembrança, assim, legal. Exatamente. Boa. Agora é você. Uma outra pessoa, hein? É outra, hein? Ai, gente, vamos lá. A primeira vez que beijei, eu era um garoto muito estudioso. Nerdzinho, CDF, que não pegava ninguém. Me identifico. Mas era relativamente bonito. Nossa, a pessoa, né? Já começa... Então, várias garotas da escola escreviam cartinhas românticas pra mim, gente. Essas garotas de escola também... Né? Como uma criança gay enrustida, eu sempre fugia dessas situações. Então, já se reconhecia como gay. Eu acho que é a mesma coisa, assim, né? Eu não. Depois a gente pode falar disso. Até que uma certa vez, na 8ª série, atual 9º ano, uns garotos da escola, que não eram tão amigos assim, resolveram combinar de uma garota ficar comigo. Sempre tem uma coisa, né? São os filha da puta que faz bullying, cara. E tipo assim, lá, o viado, vamos fazer uma garota pegar ele, não sei o quê. Assim, ela era a garota com fama de piranha. Coitada da minha. Gente. Porque já tinha ficado com vários da escola. E daí? E os garotos que ficam com várias, têm fama de pegador, sou macho, eu enrolei muito pra evitar isso. Eu também, né? Mas acabou acontecendo. Quando tocou o sinal pra ir embora e todas as salas estavam se esvaziando, ela me chamou pra ir numa... Peraí... Não sei. Foi uma seta ali, gente, na frente do... Pra ir numa sala. Eu fiquei todo sem graça, porque sabia o que estava prestes a acontecer. Acabou rolando o beijo. Eu odiei, mesmo o beijo sendo bom e normal. Eu sentia que estava sendo devorado por grandes lábios cobertos de brilho. Gente, isso, gente. O que para alguns pode ser bom. Para mim, foi um filme de terror ao vivo. Ele continuou,
Foi ali que percebi que eu era 100% gay. Eu nem precisei disso pra perceber. Significa. Um fato curioso sobre esse dia. Rolou no dia 6 de junho, gente, de 2006. Meu Deus, eu lembro desse dia. 6/6 de 2006, o 666. Uma tragicômica coincidência. Eu lembro desse dia. Eu tava na faculdade, no fundão, e tava todo mundo falando: nossa, hoje é dia 6/6 de 2006, não sei o quê, vai acabar o mundo, não sei o quê, né? Eu lembro, você dando seu primeiro beijo aí, sei lá, e eu tendo aula de... Data cabalística. Querida. Bafana. Ó, vamos pra uma outra história agora da mesma pessoa. A primeira vez que fui morar sozinho. Essa foi uma situação das mais traumáticas e revolucionárias que eu já passei. Eu tava web namorando um cara de São Paulo. Nem sei se os jovens de hoje em dia usam essas gírias das internets. Memes. Nós não víamos. Da internet, memes. Nós nos víamos pessoalmente uma vez por mês, quando ele vinha pro Rio. Mas teve uma vez que eu fui pra São Paulo, e essa breve história inclui a primeira vez que viajei de avião. Nossa, tem várias primeiras vezes aí. Nada tão relevante, tirando o fato de que era uma sexta-feira 13 e o avião ficou taxiando. Ah, tá. Por 1 hora nos céus, porque a Dilma estava em Congonhas. Enfim. Nessa viagem que fiz, conheci a família desse namorado. Eu fui muito bem recebido. A minha sogra era como uma mãe. 2 dias, pouco antes de voltar, ela sentou comigo para conversar e me convenceu a me assumir para os meus pais. Voltei pro Rio decidido a me assumir. Essa sou eu. Essa é a Gretchen. Não sabia como fazer isso. Eu só sabia que não seria nada fácil. E não foi. Até que acabei me assumindo. Minha mãe, a princípio, aceitou. Meu pai, não. Ele queria me curar. Curar tá entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Me levar pra algum terapeuta. Me levar pra algum prostíbulo. É, a coisa do... Gente, não tem como. Qualquer coisa. A gente é muito escroto, não. Qualquer coisa para eu deixar de ser gay. A situação ficou tão difícil. Lembrei do Paulo Gustavo, né? Vai que cola. A situação ficou tão difícil que acabei me mudando para São Paulo. Consegui um emprego e um lugar para morar. Gente. Foi bastante... Cadê? Peraí, gente. Deu falha aqui na matriz. Foi bastante... Ah, tá. Foi bastante difícil nos primeiros meses. Eu nunca tinha sido tão independente assim. Ainda mais num estado que eu não conhecia. Onde eu não tinha amigos e familiares. A não ser os do meu namorado. Mas nossa, ele continua. A mãe do menino parecia. Parecia ser legal, né? Tô gostando porque começou com uma primeira vez e aí já tem várias. Primeiras vezes. Ele continua. Vai lá. Morei numa pensão com 30 pessoas. Gente, era um curtíssimo. Caralho. 6 pessoas em cada quarto. Era um caos. Gente, devia ser um... Cigarro, foi boca, foi tudo. Mas sobrevivi por 1 ano até finalmente ir morar com o meu namorado. Morar com outras pessoas, principalmente desconhecidas, é bastante desafiador. Com pessoas conhecidas já é muito desafiador. Pessoas desconhecidas eu não consigo nem imaginar. São vidas e culturas diferentes, hábitos e costumes diferentes. Mas ainda assim, valeu a pena. Me ensinou a amadurecer, a lidar com situações diversas, a entender melhor como o mundo funciona. Olha, terminou. Terminou com uma mensagem. Mas gente. tem isso, né? É que a gente estava falando no início. Às vezes a primeira vez ou as primeiras vezes são coisas que não interessa se é bom ou se é ruim. Mas aquilo ali foi uma experiência de vida. Você aprende de alguma maneira. Só que a gente também só tem isso depois, né? No depois. Cara, hoje eu às lembro... vezes você reage super mal. Eu não sei se eu já contei isso aqui, acredito que já, mas enfim, gente, 3 temporadas já tem episódio pra caralho, até vocês... Vamos reescutar. Não, e até reescuta feita. Portanto, Adalgisa, você... Você ganhou e não vai levar. Isso, você ganhou e não vai levar. Peraí, viado, eu me perco, cara. A gente começa a sacanear, eu me perco. Enfim, tá em algum episódio, não vou lembrar qual, vocês também já devem ter esquecido, porque tem 1000 de episódio. Mas quando eu fui pra Cal, porque foi assim, né? Eu terminei o ensino médio. E aí eu queria fazer teatro, que não sei o que, só que aí eu tinha medo de fazer, porque era muito difícil. Fui fazer turismo.
comecei a fazer turismo numa faculdade particular e não aguentei nem... O que deve ser a faculdade de turismo, assim? Falando sério. Bicho, desmerecendo. Eu não consigo imaginar. O que você aprendia na faculdade? Viado, eu fiz meio período, né? Eu fiz meio semestre. Eu tinha aula de geografia, tinha aula de português, tinha aula de sociologia, turismo cultural. Gente. É um curso legal, só que eu não vou saber te explicar o que o turismólogo faz Então, de fato. eu não entendo Não vou mesmo, lembrar. Mas assim, é uma entender. ciência. Enfim. Google, bota aí no Google. Eu vou botar. O que eu você tava saiu falando? E aí eu saí da faculdade, falei, cara, quero fazer teatro, não sei o que. Minha mãe, vai lá na Cal, que é uma escola de teatro, faculdade de teatro, tem aqui no Rio de Janeiro, bem conhecida, bem boa. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei... Laranjeiras. Eu morei. Quando eu cheguei, que ia ser o primeiro dia... Primeiro dia não, ia ser a matrícula. Me deu um negócio na cabeça que, assim, você entra e aí fica no alto de um morrinho, assim. Você tem que pegar, tipo, um bondinho pra chegar lá. Aí no bondinho, assim, aí eu comecei a ver, assim, o ambiente, comecei a ver as pessoas. Cara, me deu um negócio, me deu um negócio que eu falei, cara, não vou me matricular. Não vou, não quero. E aí saí de lá, enfim, certo de que eu não queria aquilo. Hoje em dia eu meio que tenho uma profunda não, mas aquele, né, falei profundo com um ato falho, talvez seja uma profunda, mas enfim, eu ia falar um ligeiro arrependimentozinho, talvez não seja tão ligeiro assim, devido ao meu ato falho, mas naquele momento não era pra mim, só que naquele momento o que vinha na minha cabeça não quero isso, não sei o que lá. Hoje em dia, eu analisando essa situação, foi um ataque de pânico que eu tive, foi uma crise de ansiedade, sei lá, que eu tive, choque, né? Que era justamente assim, uma coisa muito diferente e era o que eu realmente queria e o que eu dizia que eu queria desde criança, desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu digo que eu quero ser ator. Quando chegou o momento de vou fazer a minha matrícula numa escola de teatro importante do Rio de Janeiro, sei de verdade demais. Ficou de verdade demais. E aí eu vendo as pessoas ali, eu lembro de que ver as pessoas, os alunos que estavam ali pelo jardim, não sei o quê. Aquilo me bateu numa coisa assim do tipo, nossa, é muito diferente. Será que eu tô pronto pra isso? Não vou conseguir lidar. Não vou conseguir lidar. Não vou dar. E aí saí de lá, enfim, fui fazer letras, também não me arrependo, amo ter feito letras, adorava minha faculdade, inclusive conheci esta criatura lá. E depois fui fazer teatro, enfim, num momento em que eu já estava mais pronto, né, na minha vida. Então hoje em dia eu fico analisando essa situação e eu penso... foi um ataque de pânico, eu tive medo, aí me bate esse arrependimentozinho, porque eu seria ator há mais tempo, mas ao mesmo tempo eu penso, eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, te sabe? Levou pra ser a pessoa que você é hoje. Exatamente. Que faz as coisas que você queria fazer. Exatamente. Você não deixou aquilo pra lá. Exatamente. Hoje em dia você faz. Né? Então tem disso também, né? A gente vivencia as primeiras vezes naquela hora e a gente acha que foi uma merda, nossa, tô com medo, não sei o quê. Mas depois Muitas a gente vezes analisa, só não era o momento. Coisa reflexiva. Muito reflexiva. A gente sempre dá uma aprofundada, né? Vamos para a última caixinha. Aí já chegamos na fase adulta, né? Enfim. Vamos lá. Você quer ler? Sou eu? Tá. Vai, lê. A primeira vez que tentei tirar minha carteira de motorista foi em Ubatuba, São Paulo. Fui para lá um dia antes da prova de baliza. Gente, eu sei como é que é. É um inferno. Quando cheguei na pousada que me indicaram, não tinha vaga. Fiquei desesperada. Baliza, não tinha vaga, gente. Já era. Aí. Fiquei desesperada. Então, o dono da pousada me aconselhou. Moça, você vai no hotel X, falou lá o nome do hotel, diz que é representante de medicamento, eles vão deixar você ficar. Gente, que coisa específica. Eles não pedem documento como prova. Só o seu documento. Quer dizer, como prova de que ela era vendedora lá de coisa. Ele falou tão confiante e eu confiei nele. Fui pro hotel de 3 estrelas com a cara e a coragem, gente. Na época seriam 5 estrelas. Na época seriam 5 estrelas. Na época... Eram 3, hoje seriam 5. Tá, entendi. Pois não me pediram nenhum documento, só a identidade. Dormi e no dia seguinte fiz a adalgisa. E no dia seguinte, tomei um bom café da manhã e fui fazer a prova. Pior de tudo. E cortou bem na hora, né? Rodei... Cadê? Aqui. Gente, rodei... Acho que ela tinha rodado... A sensação de rodar, não. Eu tava imaginando ela girando, com o carro,
Berenice, desgovernado. segura! Nós vamos O bater. carro não ficou desgovernado, gente. Rodei na prova, quer dizer, ela não Não passou. Passei uma semana com medo de receber uma intimação do hotel. Gente, fiquei, não sei porquê, mas me lembrei agora do... Pelo menos ela aproveitou o hotel 5 estrelas lá. É, Né, 3 querida? estrelas. Hoje seria seriam 5. É. Né? Gente, eu lembrei Não foi de tudo ruim, né? da minha primeira vez também fazendo autoescola, prova, assim. nossa. Nossa, eu fui reprovado 3 vezes, viado. Eu passei na 4ª vez e, assim, já tava acabando o tempo, né? O limite lá pra eu... Se eu não passasse nessa 4ª Ia ter que vez, fazer eu de ia novo, ter né? que fazer tudo de novo. E, gente, eu lembro que, assim, gente, é uma grana, né? Pra você pagar caro a pra prova. Puta que pariu, cara. Eu paguei Eu essa acho que eles merda 3 reprovam de vezes. sacanagem. É. Porque aí a pessoa tem que ficar pagando. Tem que ficar pagando. E assim, eu não sei porquê, hoje em dia, me lembrando dessa época, porque eu queria tanto tirar carteira. Porque assim, depois que eu passei na prova, nunca mais entrei num carro na minha vida. Nunca foi meu desejo ter carro. Eu acho que eu queria... tive carro, mas por um sei lá período porque bem... eu queria Mas provar aqui no Rio alguma é impossível coisa. dirigir, gente. Se vocês conhecem, são cariocas, gente, é impossível dirigir no Rio de Janeiro. Eu tenho medo de dirigir. É muito queria- complicado aqui no Rio. As pessoas são muito mal educadas no trânsito. Muito Eu mal queria ter educadas. grana pra só andar de Uber. É, eu também. Mas dirigir, eu Eu não não- quero. Não quero ter E, tipo, carro. a minha mãe amava. A minha mãe, com 17 anos, já tava lá, toda bonitona. Toda malandrona, toda Sempre intitulada. sempre dirigiu muito bem. Minha irmã. Até porque para dirigir Rio, São Paulo, Porto Porto Alegre, você precisa dirigir muito Ao bem. contrário do que os homens pensam. E eu tive também esse problema, né? Eu passei na 2ª vez, mas a primeira vez, eu lembro que foi... mais uma primeira vez. Eu tenho certeza que o cara fez de sacanagem. Eu fiz a baliza certinha, nessa primeira vez. Eu fui pra prova de trânsito sem ponto nenhum, né? Não tinha perdido ponto nenhum. E aí o cara, toda hora, ele falava alguma coisa do meu pé, assim. Porque teu pé tá não sei o quê. E não tava apertando nada ali com o meu pé. Meu pé tava só levantando. Sabe quando você levanta o pé assim? Sim. Eu não tava encostando em nenhum pedal. Porque com o pé esquerdo, normalmente você pisa na embreagem. Na embreagem. E aí Isso eu não eu tava apertando a porra do pedal. Eu só tava com o meu pé na direção. Pra quando eu fosse precisar, né? Passar a marcha, frear e reduzir a marcha. E aí eu lembro que na última curva, que a prova era lá no... A tua foi no fundão? A minha foi no fundão. Que é lá onde tem a UFRJ. E na última curva, gente, a gente dava uma voltinha, né, e tal, e depois tinha uma última curva que a gente retornava para onde estavam os outros mototáxis, outros carros de autoescola. O cara me reprovou na última curva e falou: você ficou com o pé na embreagem a prova inteira. Não estava Filho com da o pé na embreagem. Meu pé tava só na direção da embreagem. Cara, eu lembro que a primeira vez fiquei eu fui muito reprovado na baliza. Não lembro por A maioria quê. das pessoas E ficava aí na foi um baliza. inferno, porque a baliza é em frente a todo mundo. Todo mundo todo mundo esperando, vê. todo mundo vê. É. Me fudi na baliza. Aí a segunda vez eu fui reprovado um pouquinho depois. Na prova de trânsito. Eu sei que eu fui sendo reprovado assim. Primeiro fui na baliza, depois eu cheguei um pouquinho depois, fui O pior reprovado. é a baliza. É. Se você passa da baliza... E hoje em dia, assim, como eu nunca mais entrei no carro, eu fico pensando, gente, como é que eu passei nessa prova? Porque eu não lembro de nada, assim. Eu nunca mais, realmente, a última vez que eu entrei num carro na minha vida foi pra fazer a prova. Não, eu tive, cara. Isso foi em 2016, tem mais de 10, Eu quase tive 10 um anos. Fusca branco, mas foi por muito pouco tempo. Eu dirigia mais o carro da minha mãe, né, porque ela tinha um Palio, e às vezes a gente ia fazer compra, não sei o quê. Eu dirigi muito mais o carro dela do que o meu, que era mais antigo. Eu tinha que falar, adoro Fusca. Até hoje eu acho super bonitinho, mas para dirigir, ainda mais você que não tem experiência, é um carro duro, é difícil passar as margens, eu não consegui engatar direito. Eu me estressava, porque aqui no Rio, né, o sinal abria, as pessoas ficavam reclamando, me xingando, não sei o que. Aí que eu ficava mais Cara, nervoso dirigir ainda. no Rio é um inferno. É um inferno. É um inferno. E aí eu não conseguia. Aí eu falei, quer saber? Aí nunca mais E peguei eu um sendo carro. uma pessoa Nunca mais dirigi. estressada do jeito que eu sou, gente, eu ia infartar no trânsito, assim, tipo, É. não dá pra mim. Quer dizer, eu não dirigi, dá. mas era o carro da minha mãe, mas assim, ocasionalmente. Eu nunca fui aquela pessoa que, sabe, eu quero pegar meu carro. vou viajar, vou lá, vou pra praia com o carro. Não, eu fazia coisas quando a minha mãe não tava afim. Ela falava, vamos no mercado, às vezes ela não tava afim, eu dirigia, porque a minha mãe adorava, amava dirigir. Só que tinha mãe dia também. que ela não tava afim, simplesmente não tava afim. Pega lá o carro, vamos junto. E o carro dela era mais fácil, que era um carro mais novo, tinha direção hidráulica, era muito mais fácil de dirigir. Mas realmente, assim, eu sou que nem você, assim, se eu pudesse só andar de aplicativo, Uber, 99, Nossa, eu só andaria. Só andaria. Sem jamais, pensar mesmo que eu duas tivesse vezes. dinheiro, eu não teria um carro. Sim. Além de toda... É um valor, filho, gente. é o muito carro é um caro. filho, assim.
É combustível, é bizarro. manutenção, é imposto. E pra estacionar? Pra Eu fico estacionar. vendo, é um inferno, não tem lugar pra estacionar. E quando tem, tipo, você paga R$50 a hora. É. Caríssimo. Já viu caríssimo. estacionamento de shopping? É. Tem gente que gasta muito R$100 se você for ficar no shopping. Sim. E tem pedágio. Aí se a pessoa não quiser pagar o pedágio, tem que assinar aqueles negócios tipo sem parar, que aí você passa direto, aí é um custo. Gente. Uma mensalidade de um negócio que você tem que pagar. E tem que sempre fazer uma manutenção, e tem que mandar limpar, e tem que. Gente. É um inferno. Gente, olha só, você tem mais Já alguma tem 1 hora e história? meia. Já tem 1 hora, isso que eu ia falar. né? Eu também Mas- tenho. Tipo, de primeira vez que eu me mudei, que eu morei sozinho, primeira vez que viajei, que eu fiz A intercâmbio. gente pode fazer uma segunda parte. Só que é de isso coisas que eu ia adultas. falar. Porque como a parte de infância ficou muito pouca, e tanto da gente, tanto ele quanto ela, e quanto das pessoas que não compartilharam porra nenhuma, É a segunda a chance. adolescência ficou mais, a gente começou a engatar na fase adulta, só que aí como a fase adulta tem um monte de coisa, a gente não teve tempo de falar, já tem 1 hora de episódio. Você vai colocar Eu de não novo gosto. a caixinha. Vou colocar de novo, fica uma segunda Recaixinha parte. feita. Recaixinha feita. Portanto, mas olha só, só não sei dizer se já vai ser o segundo episódio. Não. Mas vai ter a segunda. Mas vai ter a segunda parte, sim. Ia ter. Porque eu gostei. Teve o show de Patati Patatá, ia ter. Então, teve o episódio de primeiras vezes, ia ter, mas vai ter a segunda Petit parte. Gâteau não ia fazer uma Agora, palhaçada dessa. só tô trabalhando com segundas partes, gente. A primeira e a segunda parte do meu vlog de viagem, que, aliás, vai lá ver. A primeira parte tem um monte de visualização. A segunda, ninguém visualizou. Eu vi. Então, assim, vai lá, entendeu? Legal. Inclusive, tô até aqui temático, ó, com meu bonezinho de Machu Da Picchu. sua caminhada lá de não sei quantas horas. A minha caminhada de 20 mil passos. Então, gente, vai ter a segunda parte. Vou colocar a recaixinha feita. Você podia Gente, botar a assim, gente recaixinha. tem que fazer um episódio só explicando as merdas que a gente vai fala. ter um episódio só de Vai ter, explicações. gente, vai ter. Ia ter. Não dá, gente. Não dá, A gente não dá. Fica 2 horas. Então é Por isso, isso que não vai adianta fazer ter... roteiro. Não precisa. Que mané Chega aqui. roteiro. E também, gente, tô ganhando nada com isso. Tô ganhando, sei lá, o prazer de estar aqui, de estar bebendo cerveja com Você você. só me fala, ele me fala o tema meio que assim em cima da hora. E, gente, assim, eu juro pra vocês, eu não preparo nada. Eu só saio de casa, assim, A gente fica com o meu falando. talento, É. né? Com a minha confiança. E com o meu aplique de 20 mil reais. Então é isso, vai ter, vou colocar lá a caixinha de novo, vocês vão seguir a gente, tá aqui os nossos Instagrams aqui em cima do podcast, aqui embaixo do nosso. E tudo bem, estamos de volta, estamos de volta à nossa terceira temporada, já tenho várias ideias de episódios. Tem episódios que eu botei, assim, bem legal, assim, o tema, sabe? Tipo... Eu gostei desse também. Eu também. Deu pano pra manga, tanto é que temos 1 hora de episódio e não conseguimos falar tudo. Então é isso, gente. Clica. Compartilha, curte, você que tá aí no YouTube, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho pra você saber. Você que tá aí no podcast, nas nossas plataformas de áudio, Spotify, Google e o Caralho A4, beijo pra você, mas também estamos lá no Instagram, já que você não tá vendo na tela o nosso Instagram aqui embaixo, é @Petit Gâteau Podcast, Petit Gâteau Podcast, o meu é @Daniel Bartolomeu com TH, e o dele é @Leléo com O no final, .tom, THOM. E é isso. Tudo bom? Acabou, gente. Beijo, gente. Até a próxima. E agora você não quer terminar o podcast nada? Acho que ele sabia. Acho que ele sabia. O podcast Falou que não sexual pode. dele? Se manca.